Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. In my lifetime, I did not come to know the Lord until I was 43 years old. So I had an entire childhood and adulthood apart from the Lord, knowing of God, but not knowing Christ, not having a relationship with Jesus. When I met my husband, we had both had 3 children. We got married about 14 years ago, and we just felt like, you know what, we really want to have a child together. We had 4 miscarriages. I had health problems. We have different things that prohibited us from having a child. I opened up Genesis and I started praying on Abraham and Sarah. That was what really opened up my heart. And I said, you know what? God bless them. And I prayed on that and prayed on it. And then we got the news that we were expecting on the 5th attempt, and everything looked wonderful. When Anthony was born, we were overjoyed. It was such a sense of shock because after having all the miscarriages, I got to hear him cry. I got to see his face. I mean, God just gave us this beautiful little boy, and he was more than I ever could have pictured or imagined, and he hit every milestone. We had no idea there would be anything other than just total bliss with this baby. And we just thought everything that we went through up to that point was worth it. After he passed his first birthday, he was talking and everything was great. He was about 14 months old and he had a fever. They put him in the hospital and they ran some tests. They thought he had sepsis. So we were really, really scared at that point. He made it through all that. And then we watched him go from speaking about a dozen words to losing his speech. He was not able to do a lot of the basic things that he was doing before. I mean, he wasn't playing with toys in a correct way. He was starting to do odd things. His mouth actually started to look like it was frozen. We didn't know what was going to happen. We didn't know if he was going to be like this for years. He was diagnosed with autism, and shortly after that, ADHD and auditory processing disorder. The apraxia of speech, the brain-mouth connection isn't working right. He was nonverbal for 4 years, so in his daily life, he basically was not able to communicate any of his needs, so we had a lot of difficulty. We tried to teach him sign language, but that didn't work because he wasn't able to articulate words, and he wasn't able to do the hand motions either. So I just felt like God was placing a burden on my heart to go back to school to equip myself to get a handle on the special education aspects for Anthony. The skills necessary to teach that, I had to obtain them. There's so many times I think like I'm failing, I'm not doing what I need to do, this is so hard, or sometimes teaching my son, it's difficult because he's having some difficulty with things that I need to spend more time on, and we need to stop everything else and focus on that. The auditory processing causes him to reverse his instructions. So a lot of times you spend repeating what you're trying to teach him along with physical guidance. Like if you show him how to write something out or you show him what you're trying to teach him, then that works out a lot better than verbal instruction. There are so many things that from my story, I hope I can help other people because there's a lot of things that I went through that I think a lot of other people have also experienced. And we think something's too small to bother asking God about, but every little detail of your life you should be checking with Him on. So don't only pray in the dark times, but pray when things are going good. Pray to thank Him, pray to worship Him. There's a lesson that I learned from Dr. Charles Stanley. Your closest answer is only 18 inches from the solution, which is the distance from your knees to the floor. To drop to your knees in prayer is always the answer to any of the problems that you're going to come across in life. My prayer for Anthony is that he will use everything that God's giving him in his life to honor Him and to follow Jesus and to know the Lord. A seguirem em contato, a oração influencia Deus? Como um seguidor de Jesus Cristo, qual o seu benefício mais poderoso? Qual o seu maior privilégio? E qual é o mais prático presente que Deus deu a você? Bem, a resposta para todas essas perguntas é a oração. E algumas vezes não damos o devido valor. Nós meio que pensamos, bem, você sabe que eu sempre posso fazer isso, quando eu precisar.
E se você perguntar a qualquer um, você acredita em oração? Eles vão dizer sim. E se você perguntar, você ora? Mais que provável, eles vão dizer sim. E se você perguntar a eles a quem você ora, eles vão dizer a Deus. Então você pergunta a eles: bem, me fale sobre o seu Deus, e vai receber todo tipo de respostas antibíblicas, nebulosas, confusas sobre quem é Deus. E uma das circunstâncias que cercam isso são as perguntas e as dúvidas que muitas vezes surgem na vida das pessoas. Elas dizem: sim, eu acredito em Deus, sim, eu oro, mas o que acontece é, em vez de ter uma vida de oração e de fé, eles têm uma vida de oração de espero que sim. Oram e esperam que sim. Eles fazem seus pedidos e esperam que sim. E eles falam com Deus sobre suas necessidades, desejos e esperam que sim. Deus nunca quis que nossa oração fosse uma oração do tipo espero que sim. Ele pretendia que fosse uma vida de confiança e segurança e absoluta firmeza, que possamos ir a Ele, fazer nosso pedido, crer em nosso coração que nosso Pai Celestial é um Deus de amor, de poder, de graça e bondade, e que Ele está lá para ouvir e responder às orações de seus filhos. É o que Ele está fazendo. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Como chegamos a Ele? Por seu Filho, Jesus Cristo. É o privilégio mais incrível que eu e você temos, para poder falar com Ele, ouvi-lo e saber que por amor está falando ao nosso coração. Então, o que eu gostaria de fazer nessa mensagem é lidar com toda essa questão a seguir. A oração influencia a Deus? Influencia ou não? E assim, nesse processo, eu quero responder a 4 pequenas perguntas complicadas que muitas vezes estão meio que guardadas em nossas mentes. E quando oramos, de vez em quando elas surgem. E quando acontece, diminui a nossa fé no momento, quando o nosso Pai Celestial deseja que nos cheguemos a Ele com confiança, segurança e ousadia. Bem, eu quero esclarecer isso. Então eu quero que você abra numa passagem muito familiar no Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, e começando no versículo 7. Algumas das coisas mais simples que Jesus já disse sobre oração, e muitas vezes as pessoas têm a ideia, bem, tudo que eu tenho que fazer é pedir e vou conseguir. Mas o que tem que se lembrar é isso, que a pureza do nosso coração, ouça, a pureza do nosso coração afeta a resposta de Deus aos nossos pedidos. Ouça o que ele diz. Verso 7 de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então ele pergunta: e qual dentre vós é o homem que, quando seu filho pede por pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Dará? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Ele é um Deus bom que deseja dar aos seus filhos coisas boas. Agora sobre 4 perguntas que quero responder. 4 perguntas assombrosas que meio que ficam em nossa mente e que às vezes causam um problema. Então, muitas vezes as pessoas respondem e elas vão dizer bem, se essas coisas são verdade, então por quê? Então vamos dar uma olhada em cerca de 4 delas. E eu quero que você ouça com atenção para ter certeza de que ouve o que eu digo e o que eu não digo. Eis a primeira. Alguém diz: bem, se Deus já conhece tudo o que eu preciso, se diz Ele é onisciente, sabe tudo o que preciso. Se Ele sabe tudo o que preciso, então por que preciso falar algo com Deus quando na verdade Ele já sabe? Vamos combinar uma coisa. Número 1, você não está informando a Ele, você não está vindo com a informação. Então, no entanto, devemos orar a Ele, mesmo sabendo o que Ele diz. Seu Pai sabe o que você precisa antes de pedir a Ele. Então, por que pedir? Porque o que você está fazendo é honrar a Deus. Está honrando a Ele como a fonte de suas necessidades. Você o está honrando como a fonte de todos seus desejos e necessidades. E o que está fazendo está honrando a Ele, pedindo a Ele. Ele quer que peçamos a Ele. Do contrário, o que fazemos, nós não damos valor. Quando as coisas vão indo bem, me pergunto o quanto você para verdadeiramente agradecer a Deus. Quando nos preocupamos com nossa saúde, agradecemos a Ele por isso. Quando começamos a ser grato por onde vivemos, quando algo acontece, a quem nos dirigimos quando algo acontece? Quem são nossos amigos, de repente eles se foram?
Entende? Deus quer que peçamos. Ele quer que peçamos porque o que diz é que nós entendemos quem você é. Nós sabemos que és o recurso. Por isso estamos vindo a ti. Ele diz: você não tem, por que não pede? Ouça, só porque Deus sabe o que você precisa, não significa que porque ele sabe disso, ele vai atender. Você não pede a ele? Por que não? Porque ou você não dá valor a ele, ou é orgulhoso demais para perguntar. Você diz: bem, não acredito em Deus, não quero incomodar a Deus. Deixe-me perguntar, como pode incomodar a onisciência? Você não pode incomodar a Deus. Você diz: bem, eu não acho que Deus esteja interessado nessas pequenas coisas da vida, como o que, por exemplo? Ouça, se por acaso é algo para o qual você acha que gostaria de ter uma resposta, Deus está interessado. Precisa de sabedoria e direção, Deus está interessado. Alguma necessidade, seja financeira, física, material, relacional, seja o que for, Deus se interessa. Ele se importa com o que está acontecendo em sua vida. Então, só porque ele sabe, não é um sinal para não orar. A segunda pergunta, que eu sei que sempre surge é essa. Se Deus já predeterminou o que ele fará em uma determinada situação, por que eu devo orar? Parece uma total perda de tempo se ele já determinou o que vai fazer, por que eu deveria orar? Há uma razão muito boa. Duas boas razões por que devemos orar. Quando Deus já predeterminou exatamente o que ele fará em uma situação. Número um, pense nisso. Quando você e eu oramos sobre algo que naturalmente Deus sabe o que ele vai fazer, por que devo orar? Eis a razão. Porque quando você e eu começamos a orar, o que quer que Deus esteja fazendo, o que ele fizer será gentilmente, pacientemente, quietamente, às vezes rapidamente, às vezes por um período, ele começará a trabalhar em nossa vontade e nosso desejo. E o que acontece é que ele nos coloca em harmonia com sua vontade para que, quando ele fizer o que pedimos a ele para fazer, ou quando fizer o que ele escolheu fazer, estaremos em harmonia com a vontade dele, numa paz onde não há harmonia. Você não pode ter paz com Deus quando está fora de harmonia com ele. Então, digamos, por exemplo, que seu amigo adoeceu. Muito, muito doente. E Deus sabe o que ele vai fazer? Sim, ele sabe. Bem, se Deus já sabe o que ele vai fazer, então por que eu deveria falar com Deus sobre isso quando ele já decidiu? Você não sabe o que ele vai fazer. Em segundo lugar, vamos supor, por exemplo, que Deus diga que Deus sabe que vai tirar essa pessoa de cena. Vai chamá-lo para casa ou chamá-la para casa. Bem, se Deus já sabe, por que devo orar? Porque quando Deus começa a trabalhar em nossa vida e nos coloca em harmonia com a vontade dele, o que ele está fazendo é nos preparar, ouça, nos preparar com a consciência da sua presença para quando passarmos por aquele vale tenebroso, tenhamos paz. Esse é um caminho. Uma segunda razão é essa. E é que, às vezes, quando Deus já sabe o que ele vai fazer, e ele quer que oremos porque você pode ser o próprio instrumento que Deus vai usar para fazer acontecer. Digamos, por exemplo, que seu amigo está doente. Deus te tocou profundamente e você começa a clamar por aquela cura. No começo você não sabe se é a vontade de Deus ou não, mas quanto mais você ora, mais forte você se torna em seus sentimentos. E quanto mais simplesmente você crê dentro de seu coração, Deus vai querer curá-lo. O que eu quero que você veja é isso. Deus usa você como, ouça, usa você como um instrumento. Ele poderia fazer isso sem você, sim, poderia. Mas ele nos usa como um instrumento, então o que acontece? Deus se torna glorificado no processo, nossa fé é fortalecida, então o que fazemos? Somos motivados então a orar mais forte, mais fielmente, com mais frequência, sobre outras situações e circunstâncias, então só porque ele determinou o que ele vai fazer não significa que você e eu não devemos orar. Porque ele quer, ouça, Deus trabalha em cooperação conosco, isto é, muitas coisas ele faz através de nós, muitas coisas poderia fazer sem nós, por exemplo. Ele poderia levar o evangelho para o mundo inteiro sem nenhum de nós. Mas ele é escolhido através da pregação do evangelho, o canto do evangelho, a palavra escrita, ou o que seja. Essa é a maneira escolhida por ele para levar as pessoas a um conhecimento ao Salvador de Jesus Cristo. Então, oração tem esse incrível aspecto que acho que nós muitas vezes esquecemos. Então, a outra pergunta que muitas vezes surge é essa. E é o sucesso, ouça, o sucesso dos decretos eternos de Deus depende das nossas orações. Mas o que é decreto eterno de Deus?
Simplesmente isso. Os planos de Deus que ele, antes da criação, determinou realizar independentemente. Ou seja, há coisas que Deus vai fazer, não importa o quê. Ore ou não ore, ele vai fazer. E assim pensamos em alguns dos seus decretos, por exemplo. Ele escolheu Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos, a nação de Israel. Deus os escolheu como seu povo escolhido. E ele disse: Eis o que eu vou fazer. E, meu amigo, não faz nenhuma diferença o que acontece nesse mundo, e quantos conselhos se reúnem, em quantas guerras acontecendo, não faz diferença. Quando Deus decreta algo, ele vai fazer acontecer. E, portanto, nossas orações não têm absolutamente nenhum efeito sobre aquelas coisas que Deus predeterminou que ele fará incondicionalmente. Algumas coisas que são condicionadas, por exemplo, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então ele diz: se arrependa dos pecados, ele diz: então ouvirei do céu e curarei a terra deles. Está condicionado a quê? Se eles orarem. Mas há algumas coisas que Deus diz: e isso é o que vai acontecer, não tem mais, não tem si, nenhuma oração terá efeito nisso. Então, Deus é influenciado em seus decretos pela oração? Certamente não. Não tem absolutamente nenhum efeito sobre eles. Há coisas que ele vai fazer, não importa o quê. Mas não é aí que mora o problema. Porque, veja, suponha, em outras palavras, se não orarmos sobre aquelas coisas que Deus decretou, aquelas coisas que ele predeterminou há muito tempo, nada podemos fazer. Mas você e eu somos responsáveis por nossas vidas. E se nós não orarmos, quais são as consequências? Se não orarmos sobre nossa vida, haverá consequências. Caímos no pecado, ficamos desanimados, deprimidos, nos tornamos infrutíferos, estéreis, nossa vida não importa como deveria. Por quê? Porque, oração é o que nos mantém conectados. Ou seja, a oração é como uma linha de energia. E onde há oração, há poder, e onde não há oração, não há poder. E você fica se perguntando: bem, por que eu continuo caindo em pecado? Por que não posso fazer isso? E por que meus sermões não são eficazes? E por que meus testemunhos não são eficazes? Por que não entendo isso? Por que não entendo aquilo? Por que... Vou te fazer uma simples pergunta. Quanto tempo você gasta diante do Pai buscando sabedoria, orientação e direção e o poder dele em sua vida, suas revelações em sua palavra e a força para fazer o que você sabe que Deus quer que você faça? Essa é a linha de energia. Você a corta, você tem um problema. O que estou falando são aquelas coisas que causam curto-circuito na linha de energia. Duvidamos, bem, se Deus já sabe por que devorar, bem, se ele já está determinado, que diferença faz? Faz toda a diferença no mundo porque somos responsáveis por nossa própria vida, por nossas próprias ações e pela falta de ações na vida. E quando você se conecta a ele, em sua vida de oração, isso se torna o coração e a essência do que está acontecendo em você. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter paz, alegria, contentamento e, ouça, Deus vai começar a usar você na vida das pessoas. Você diz: bem, eu quero ser usado por Deus. Então comece a orar. Agora, não ore assim, não ore: ó Deus, por favor, me use. Você deve orar assim, tá me ouvindo? Diz amém. Eis como deve orar: Deus, me capacite para ser usado. Sabe o que ele vai fazer? Te desgastar. Fique apto para ser usado e ele vai trabalhar na sua vida. Então você tem uma escolha. Você pode viver sua vida com egoísmo, para si mesmo, suas próprias coisas. Olhe anos atrás e pense: o que houve? A Bíblia fala sobre Deus enxugando todas as lágrimas. Você sabe o que Deus vai nos fazer chorar no céu? Não posso provar isso, naturalmente. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas eu tenho uma pequena suspeita, um vislumbre do que poderíamos ter feito. Quem poderíamos ter sido? O que poderíamos ter realizado? Como teríamos impactado a vida de outras pessoas? E não fizemos. Quando penso em algo que nos deveria fazer chorar no julgamento, mesmo que seja de recompensas, seria isso. Agora, uma última pergunta. A nossa oração muda a mente de Deus? Então, quero que abra numa passagem da Escritura, o capítulo 32 de Êxodo. Capítulo 32 de Êxodo. Eis o que está acontecendo. Moisés esteve no Monte Sinai e ele recebeu os 10 mandamentos e Deus estava vendo o que estava acontecendo e eis o que o Senhor disse a ele. Ele disse: eles se corromperam. E o versículo 9 do capítulo 32 diz: o Senhor disse a Moisés: tenho visto esse povo, eis que é um povo obstinado.
Agora, pois, deixe-me em paz para que a minha ira não se acenda contra eles e eu os destrua e farei de ti uma grande nação. Então Moisés clama a Deus e eis o que ele diz. Ele diz, agora, por que sua raiva queima assim? Tu os tiraste do Egito com mão poderosa. Por que vai deixar os egípcios dizerem que o Deus deles apenas os trouxe lá para matá-los no deserto? Afaste-se de sua raiva e mude de ideia em fazer mal ao seu povo. Lembre-se de Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante. Então a Bíblia diz no versículo 14, então o Senhor mudou de ideia sobre o mal que disse que faria ao seu povo. Agora, isso significa que você e eu podemos ir a Deus quando Deus decidir que vai fazer algo e mudar a mente de Deus? Não, pense nisso agora. Pense nisso. Deus, quem colocou o fardo do povo de Deus no coração de Moisés? Foi Deus. Porque ele fez isso? Porque ele viu a corrupção no coração deles. Ele sabia o que estava acontecendo. Eles estão lá embaixo tendo essa grande festa com esse bezerro de ouro, adorando um bezerro de ouro que não os tirou da escravidão egípcia. Então, aqui está Deus dizendo, eu vou puni-los. E Moisés clamando e dizendo, por favor, mude de ideia, não faça isso. E o que acontece? Deus toca o coração de Moisés. Moisés tem essa incrível compaixão pela nação de Israel. Ele clama a Deus, por favor, dê uma nova chance. Deus diz, tudo bem. Então, Deus muda de ideia agora. Agora ouça com atenção. Está ouvindo? Diga amém. As 3 coisas que nunca muda com Deus. Seu caráter, seus propósitos e suas promessas. Isso nunca muda. Então, quando pensamos em Deus mudando de ideia, Ele não pode mudar de ideia sobre nos amar incondicionalmente. Ele não pode mudar de ideia sobre qualquer coisa que tenha a ver com seu caráter, seus propósitos ou suas promessas. Não pode mudar, Ele é o Deus imutável. Então, quando a Bíblia diz que Ele mudou, veja o que aconteceu. Então ele disse, ok, Moisés, eu ouço o que está dizendo. Então, Moisés desce do monte e ele encontra tudo isso acontecendo. Então, o que ele faz? Ele crava neles uma mensagem de juízo. E ele queima o bezerro de ouro, ele o esmaga, espalha em toda a água e depois os faz beber. Então ele chama aqueles do lado dele e ele diz, vocês que vão ficar do meu lado, tribo de Levi, então ele diz, puxe sua espada. Espere um minuto, estava clamando a Deus para que Deus não fizesse algo assim. E mataram 3.000 deles. Deus conhecia a condição do povo. Ele colocou no coração de Moisés esse incrível encargo de orar por eles. Deus sabe o que ele vai fazer, sim, ele sabe. Agora o que acontece? Moisés e sua compaixão por eles, em sua paixão por eles, e seu amor por eles, vê como eles estão se corrompendo. E eles matam 3.000 deles. Às vezes você e eu vamos a Deus e pedimos a Ele para fazer isso, aquilo outro, sabe o que vamos descobrir? Deus sabe o tempo todo o que é o melhor. Então, enquanto ouvi a oração dele, porque Ele é um Deus de graça, Ele honrou o pedido de Moisés como intercessor. Mas no final das contas, Deus cumpriu sua vontade. E isso é quando Ele destrói aqueles que corrompiam o povo. Você e eu podemos orar e persuadir a Deus a mudar de ideia sobre as coisas. Não tente isso. Essa não é a questão. A questão é, ouça, o que quer que Deus escolha fazer, Ele vai fazer. Nossas orações têm algum efeito? Sim, elas têm. Uma melhor maneira de expressar isso não é tanto mudarmos a mente de Deus, mas Deus responder a nós de acordo com a situação em sua maravilhosa sabedoria. Então não estamos convencendo a Deus, nós não convencemos a Deus a responder nossa oração, é o que Ele quer. Nos colocamos em uma posição diante dele pela qual ele é capaz de nos conceder livremente os pedidos do nosso coração. Então, nós não oramos e pedimos para ele mudar algo que ele decretou, que acontecerá. Pedimos a ele que lide com aquelas coisas em nossas vidas pessoais, que ele escolheu lidar, que são todos os aspectos de nossa vida. Quando formos a ele com o coração puro e buscarmos sua vontade, ele mostrará a nós. Às vezes é rápido,
Às vezes não saberemos até que Ele haja. Ele nos mostrará a sua vontade. Ele vai cumprir o propósito dele. Ele vai nos colocar em harmonia com sua vontade e propósito quando não for o que desejamos a princípio. Ele satisfará os desejos do nosso coração, porque é quem Ele é. Nosso Pai, nosso amoroso Pai Celestial que é bom, que é poderoso, que nos ama incondicionalmente e que é bondoso conosco. Faz diferença se você ora ou não? Faz. Faz diferença se você ora ou não. Faz diferença se você ora ou não pela sua própria vida? Faz. E sobre as pessoas, seus amigos? Faz. E quem você nem conhece? Faz. Porque é assim que Deus nos ama. Ele está disposto a te usar para impactar a vida de outra pessoa. Agora veja isso. Porque, mais que provavelmente, antes de você confiar em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, sabe o que Deus estava fazendo? Respondendo às orações de uma pessoa ou de várias pessoas que estão orando para que você seja salvo. Essa é a graça de Deus. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.